Por causa do feriado, do aniversário da nossa cidade, nós não estamos tendo nosso grupo presencial. Mas você está participando com a gente, você está rezando conosco, nós estamos juntos para podermos louvar o Senhor. Aliás, já é um grande motivo louvar o Senhor pela cidade que moramos, pela cidade que vivemos, que é da onde nós tiramos o nosso recurso para poder pagar as nossas contas e para cumprir a missão que Deus tem para cada um. Mas mesmo você que nos acompanha de longe, de outras cidades, de até mesmo outro país, nós queremos que você possa rezar conosco. Cada vez mais o mundo precisa de homens e mulheres de oração. Pessoas que deixem um pouco do tempo de outras coisas para estarem diante de Deus. É claro que a palavra de Deus, segundo São Paulo aos Tessalonicenses, é orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer dizer, a vontade de Deus para você, para mim, para nós, é rezar sem parar, é rezar e rezar. Só que existem diversas formas de oração. Existe aquela oração que você vai fazer sozinho, lá com o Senhor, com a Sagrada Escritura, lendo o texto bíblico, estudando a palavra, às vezes fazendo a oração do Santo Texto, às vezes fazendo adoração. Tem aquele momento de oração que é do dia a dia, que é você fazendo bem, você servindo o próximo, você fazendo coisas que melhorem a vida das pessoas e fazendo da tua vida uma oração. Tem também aquela oração que você faz pensando durante as coisas que você tem que fazer, uma fila que você está esperando, um momento que você está ali, você aproveita e reza. Mas existe um momento coletivo, um momento que você se reúne para rezar juntos. De forma especial, Santa Missa. Mas não só ela, é a hora que você vai para o teu grupo de oração, a hora que você reza junto. E nesse dia você faz isso pelos canais da internet, quer dizer, através dos diversos aplicativos e plataformas e streamings que nos reúnem para rezar. E esse é um deles e você está aqui comigo, nós do grupo Filhos de Sião, eu, Sidney Teles e todos os demais, estaremos em oração aonde nós pudermos. E você nos acompanhando aí, da sua casa ou da onde você está acompanhando esse momento, que pode ser até do celular, abrindo no celular. As pessoas usam o celular para tantas coisas, assistem tantas coisas que não trazem quase nada de edificação, pois eu estou lhe dando um caminho melhor, o caminho de rezar com uma plataforma de oração, que é o nosso canal do YouTube. Se você ainda não curtiu o nosso canal, se você ainda não clicou no sininho para ser avisado para cada vez que a gente posta uma nova formação, um novo ensinamento, faça isso. Quero aproveitar para também te convidar que nós vamos ter uma formação completa sobre a libertação do mal. E eu vou colocar nas nossas redes, vou convidar você para você se inscrever, porque depois nós vamos responder dúvidas, vamos tratar de formar melhor o povo de Deus. Farei uma formação só sobre libertação do mal. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que essa trindade poderosa, maravilhosa, nos envolva para rezarmos e fazermos acontecer a graça de Deus na nossa vida. Pai amado, quero pedir agora, já em nome de Jesus, essa presença viva do poder de Jesus. Visita cada casa, visita cada lugar aonde está chegando esta formação. Que o teu poder seja vitorioso, restaurador, libertador. Vem, Espírito Santo, agir sobre a vida de todos os que estão nos acompanhando e todos aqueles que nós estamos intercedendo. Tivemos uma grande graça, não é? Essa semana, a eleição do nosso líder, do Papa Leão XIV. Cardeal Robert, um cardeal americano, naturalizado peruano. Olha só, segundo Papa das Américas. Segundo Papa ligado a esse continente que Deus tem um plano para ele. Deus está falando. Foram dezenas de papas, 287, se não me engano, papas, todos eles, na sua grande maioria, europeus,
tivemos, evidentemente, ali daquela região também de Israel, papas, mas papas americanos é o segundo. Afinal, nosso continente só foi descoberto no ano 1500. Então, dos 2000 anos, só um quarto deles, as Américas fizeram parte e elas se tornaram forças cristãs imensas. E é por isso que Deus tem um projeto e um plano para as Américas. Então, isso já é um primeiro sinal. Segundo Papa das Américas. Segundo Papa preocupado com as pessoas que sofrem. As pessoas que precisam do conforto e da ajuda de Deus e do próximo. Pessoas mais necessitadas. E é para isso que tem a igreja mesmo, para cuidar de quem mais precisa. Então isso já é uma grande alegria. Também muito significativo, um Papa que viveu numa pequena diocese e até mesmo uma paróquia do Peru. Um cardeal muito novo, que não se acostumou com aquela vida cardinalítica de grande reconhecimento e status, porque era pouco tempo. Um Papa que é religioso, é agostiniano, que segue os ensinamentos de Santo Agostinho, que é o primeiro a criar os irmãos que vivem juntos para viver o Evangelho. Olha que interessante, foi prior da sua congregação e por isso viajou o mundo todo ordenando, trazendo e dando os votos para os seus religiosos. No Brasil mesmo, esteve por muitas vezes. No Paraná, no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais e em outros estados, já com a sua missão de agostiniano. Agora, como Papa, já não é mais de uma nacionalidade, é do mundo todo. Escolhe um nome muito forte. Primeiro, porque o Papa Leão Magno, como é chamado, e por que chama Magno? Magno porque era grande, porque era o cara que fez coisas fantásticas. São poucos papas que foram chamados de Magno. Só aqueles que fizeram e tiveram feitos extraordinários. Então, o Papa Leão primeiro a escolher o nome de Leão, ele é reconhecidamente um homem que realizou prodígios, como, por exemplo, impedir a invasão de Roma, ter conseguido manter a fé na invasão dos bárbaros, quando aqueles homens muito fortes, guerreiros, exércitos muito fortes queriam invadir, dominar e acabar com a cultura da fé. Aquele homem fez a diferença. Entra na água, enquanto os reis estavam fugindo apavorados, aquele homem de Deus enfrenta a todos. Essa força de Leão Magno e que escreveu com tanta veemência, a gente acabou vendo também na história de Leão XIII, que é aquele que olha para o mundo, vê a evolução, começando a industrialização do mundo, as pessoas tendo que trabalhar por muitas e muitas horas e começa a pôr ordem na forma das relações do trabalho. O primeiro a falar disso, a igreja é só espiritual. Ele falou, não, a igreja é a vida toda. A igreja tem que tratar de tudo, tem que tratar do teu trabalho, da economia. E aí aqueles que dizem que a gente não deve rezar para poder também ter melhor vida econômica, se enganam, porque esse Papa mostrou que esse mundo é importante, mas é importante para todos e não só para alguns. Mais do que isso, o primeiro Papa escreveu uma encíclica do Espírito Santo, que foi publicada dia 9 de maio, portanto, muito significativo porque se coincide com a sua eleição. E além disso tudo, nós sabemos, a igreja é assistida pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, porque os desafios são muitos. Bom, com um Papa novo, a ideia é rezarmos. É bom lembrar que os cenáculos, os grupos de oração começaram a existir, não é? E com essa característica de pedir o Espírito Santo com Helena Guerra, a santa que a renovação carismática adotou, porque era ela e sua congregação as primeiras a falar da efusão do Espírito Santo. E para quem que ela escrevia?
Leão 13. No livro Como no Pentecostes, nós encontramos trechos também de que Leão 13 visitou comunidades carismáticas já no seu tempo e que ele se impressionou como o Espírito Santo estava agindo. Bom, agora é Leão 14 e nós queremos que o Espírito Santo venha nos batizar nesse tempo de Pentecostes. Por isso que o tema do grupo de oração nesses tempos todos é Pentecostes, Espírito Santo. Abra o teu coração para receber poderosamente o Espírito Santo. Que o Espírito Santo já venha agindo sobre você, venha batizando, te dando carismas, dons, profecia, libertação, ciência, sabedoria. Que a gente veja o poder de Deus na nossa vida. E comece a usar. Deixe os carismas agirem através de você com um aconselhamento, com um atendimento, com um olhar carinhoso, com um serviço para a igreja, com um serviço para o próximo, mas principalmente, não abafe os carismas. Não tire os carismas da sua vida. Ah, mas os carismas são meio estranhos, Sidney. É verdade. É verdade. Orar em línguas, profetizar, mas eles são essenciais para edificar. Eles fazem Deus agir. E é bom que você também, transformado pelo poder do Espírito, haja como ser humano mudado. Mas melhor ainda é quando Deus age, porque Ele mora em nós. E é por isso que nós estamos todos esses dias falando desse Espírito Santo, desse amor poderoso que é o Espírito Santo. Queria compartilhar com vocês a palavra de Deus. E é uma palavra que está na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Versículo 6 da segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Por este motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Vamos lá? De novo, palavra do Senhor. Por este motivo, eu te exorto, homem, mulher, eu te exorto, reaviva a chama do dom de Deus. Deus não te deu um espírito de timidez, de vergonha, mas de fortaleza e amor. Só que é preciso reavivá-lo. É preciso que você continuamente busque reavivar esta chama. Porque com o tempo, a gente vai, através das dificuldades, dos sofrimentos, dos desentendimentos, do pecado que entra, abafando a chama. E a chama vai ficando lá, quietinha. E se a gente não abanar, se a gente não soprar, se a gente não pôr um fole, o fogo não volta. Você já viu que tem, às vezes, gente que pega e leva o ventilador para a churrasqueira, o secador de cabelo para a churrasqueira, para acender o fogo, porque está apagando e precisa acabar de terminar de assar a carne? Pois é assim a nossa vida. Aos poucos, a gente começa com uma chama. Encontrei Jesus, experimentei o poder de Deus, Ele entrou na minha vida, fui batizado no Espírito Santo, que maravilha e tal, e sai. Daqui a pouco, vai murchando. Então é preciso reavivar a chama. É por isso que muitas e muitas vezes nós clamamos ao Espírito Santo em nome de Jesus, ao Pai que é o doador do Espírito Santo, para que esta chama se acenda novamente e tire de nós a vergonha e a timidez de ser cristão, de defender os valores de Jesus, a vergonha e a timidez de agir no Espírito,
do mover do Espírito, de usar os carismas do Espírito, a gente acaba se acomodando, até porque é mais fácil, as pessoas acham estranho, então por que a gente vai fazer? Vamos ficar na nossa. Às vezes a gente só se solta quando tem outras pessoas ali fazendo. Pois, meu irmão, reanima este dom que Deus te deu. O Espírito Santo é gratuito, é de graça, é para todos nós, é para ser reavivado. Que o Senhor possa agir agora e reavivar o dom do Espírito Santo na sua vida. Que Ele possa fazer com que você, eu, cada um de nós, nos deixemos guiar por esse Espírito. Não vos dei um espírito de timidez, mas de fortaleza e de amor. Ora, é impossível amar como Jesus mandou. Jesus mandou amar inimigo. Jesus mandou oferecer outra face. Jesus mandou que se alguém está te roubando, deixa roubar a capa também. Quem aguenta isso? Nenhum de nós. Então como eu vou viver aquilo que Jesus mandou? Como eu vou viver esse amor? Através do Espírito Santo, porque Ele tira a timidez e me mostra que outras coisas são muito mais valiosas do que estas. E aí nós buscaremos o amor. Reaviva o dom do Espírito Santo. Reaviva. Pai amado, nós te pedimos, reaviva o dom do Espírito Santo, visita-nos. Que nós possamos agora viver esta palavra com toda a intensidade. Pai querido, Tu és o Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre esse grupo de oração, sobre as nossas vidas, sobre os nossos dias. Fazei com que possamos viver uma vida no Espírito. Olha, gente, não dá para ser cristão sem o Espírito Santo. E não dá para viver uma vida nova se essa vida nova não nos for dada. E a vida nova vem pelo Espírito Santo. Então vamos pedir, vamos insistir, vamos bater na porta, até que sejamos inundados. Que você passe essa semana toda pedindo o Espírito Santo. Eu vou passar. Te convido. E lembrando que na próxima segunda-feira nós estaremos juntos presencialmente, lá na Obra do Berço, na Avenida Carlos Chagas. Carlos Borges, olha só, ainda bem que tá aqui, tem mais gente aqui para me lembrar, né? Carlos Chagas é a seguinte, Carlos Borges é a anterior, que sai lá da Praça das Antenas e vai até a Teixeira Mendes e depois vira uma avenida belíssima. Fica naquele trechinho, lá na Obra do Berço, nosso convidado a estar lá presencialmente. Que Deus te abençoe, que Deus cumule você do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Maranatá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.